família formosa, é muito bom porque temos a oportunidade essa noite de usufruirmos da presença do Senhor. E Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, por gentileza, vamos abrir a palavra do Senhor em dois textos bastante conhecidos. Nós vamos ler apenas uma parte deles. O primeiro encontra-se em Mateus, aleluia, capítulo de número 14, Mateus 14, versículo 30 e 31. Aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Todos acharam? O outro texto, se vocês já quiserem ficar preparados, está em Mateus 5:36. Primeiro texto, Marcos 5:36. Primeiro texto, Mateus 14, 30 e 31. E o segundo texto, Marcos 5, 36. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Segundo texto, Marcos 5, 36. Marcos 5, 36. Santo é o teu nome, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, e eu já vou rapidamente fazer os meus agradecimentos. Eu quero louvar ao meu Senhor por essa linda oportunidade. Louvar o nome dos nossos pastores, meus pais espirituais, pastor Lindomar e pastora Vilcilene. Os nossos copastores, pastor Cleomar, evangelista Mateus Frazão, presbítero Johnny, presbítero Laércio e todos os demais obreiros, que Deus os abençoe. Eu preciso da intercessão de vocês, eu preciso da intercessão da igreja. Também agradecer a minha família da fé, as minhas queridas irmãs, líderes, missionária Rosa Dias, diaconisa Leslie, minhas companheiras Kate, Cida e todos vocês. E a minha família de sangue, meus papais, que eu amo tanto que chega dói, maninha, maninho, meu amor da minha vida, os meus filhos, noras, Paulo Isaac, que está ali. Falei que se ele dormisse eu ia falar o nome dele aqui na frente. Queridos, os agradecimentos já feitos, eu vou pedir licença à igreja, que eu preciso fazer mais uma oração. Esse é um hábito que eu tenho, porque eu tenho tanta certeza e convicção que eu preciso da graça, eu preciso da presença, eu preciso da ação do Espírito Santo através da minha vida. Eu não tenho nada em mim mesma, aleluia, mas desde a hora que eu subi ali,
Eu vim falando para o Senhor não me deu espírito de medo, mas o Senhor me deu espírito de ousadia. E é baseada nesta ousadia que eu subo nesse altar nessa noite. Porque eu também sei que não tem nada a ver comigo, né, meu irmão? Tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com o que Ele tem para fazer aqui nesta noite. A porção que Ele separou para distribuir aqui nesta igreja, na tua casa. Tem pão na casa, sim, mas como é que está a sua sede? Me ajuda a pregar glorificando, pedindo ao Espírito Santo que fale com você e que fale comigo também. Santo Deus e Pai, eu quero te glorificar, Jesus, nessa noite, porque eu sei, Senhor, que o Senhor se faz presente aqui. Eu quero te glorificar, meu amigo Espírito Santo, aquele que me ajuda, aquele que me sustenta, aquele que tem estado comigo todos os dias. Ah, papai, aqui está o povo do Senhor, aqui está a tua igreja, reunida, esperando para ouvir a palavra do Senhor. Ali estão os meus irmãos internautas, também com essa expectativa. E eu te peço, Espírito Santo, que toma a minha mente, toma o meu coração, a minha boca, as minhas emoções, e que a partir de agora, para a glória e a honra do teu nome, o Senhor me tome completamente, e que aqui seja falado o que é da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, vai abrindo os corações, vai aguçando os ouvidos nessa noite, vai preparando cada um que aqui está, para receber a tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor faça ela descer para o coração, e que ela tenha efeito na minha vida, e na vida de todos os que estão aqui, os que estão pela internet, os que ouvirão esta mensagem na retransmissão. Em nome de Jesus eu oro, crendo no poder da palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Agora eu já me sinto pronta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos no terceiro dia dessa campanha tão forte. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Senhor falando conosco na instrumentalidade do nosso evangelista Mateus Frazão, que abriu esta campanha de uma forma maravilhosa, que explanou o texto pelo qual saiu este tema. O evangelista Mateus Frazão foi usado de uma forma especial naquele dia. E não foi diferente na quinta-feira passada, quando o Senhor também usou o presbítero Pedro Henrique, e eu estava ali escalada ao lado do banheiro, quando ele disse assim: parece que a minha fé se esvaiu. E é interessante que desde domingo eu também vivi essa experiência. Porque desde o momento que eu soube que aqui eu estaria, pela misericórdia de Deus, eu também vivi tudo isso. E o Senhor vai esticando, e vai arrochando, e vai mexendo na nossa estrutura, para que nós reconheçamos como estamos nesse quesito. Evangelista Mateus nos ensinou a vencer a incredulidade naquela palavra. Presbítero Pedro Henrique nos ensinou a alcançar as promessas no trilho da fé. Aleluia! Quem não ouviu, vai lá e escuta essas palavras. E hoje,
pela misericórdia de Deus, na total dependência do Espírito Santo, nós teremos um subtema que é: não permita que o medo roube a sua fé. Vai falando para o irmão que está do teu lado, esse subtema que o Senhor colocou no meu coração: não permita que o medo roube a sua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ayashaya, Rimanaya canto, Kalaramanayahas, Rimayashaya, Laramanaya canto. Ah, Jesus, ensina-nos nessa noite a não permitir que o medo roube o que o Senhor mesmo colocara no nosso coração. Vamos aqui então no texto que eu fiz a primeira leitura, Mateus 14. Nós estamos aqui diante de um texto tão conhecido, tão pregado, mas foi ele que o Espírito Santo falou ao meu coração. Jesus acabara de fazer o grande milagre tão falado da multiplicação dos pães e peixes. E como em quase todos os momentos, após realizar milagres, Jesus, o Filho de Deus, se separava. E ele ficava a sós com o Pai. Ele ia lá para a fonte. E Jesus, então, se separa dos seus discípulos. Jesus fica ali orando e vai e despede os seus discípulos para alto mar. E o tempo passa, e Jesus ali gastando tempo com o papai, ele talvez nem colocou reparo, ele não observou, quem sabe, que as horas tinham passado, e que aqueles discípulos estavam ali em apuros. E aí nós vamos ler uma das mais tremendas experiências que um homem pode ter vivido. Porque Jesus andar sobre as águas, isso era normal, né, irmã Michele? Ele é Deus e ele andou sobre as águas. Mas nós vamos ler algo tremendo e especial demais. Nós vamos ler aqui que Pedro andará sobre as águas. Ah, Jesus! Pedro viveu a experiência da vida dele. Acho que lá no céu ele deve falar: eu andei. Talvez foi um pouco, mas eu andei. Eu andei. E Jesus vai então se encontrar com aqueles discípulos. Eles estão ali naquele barco e as ondas são fortes. E o perigo era iminente naquele lugar. É fato que provavelmente aqueles homens estavam aterrorizados. Eles estavam com medo. E diferente do que falou o diácono Marcondes, ele não estava fisicamente presente no barco. Ele estava longe. E os discípulos só naquele barco. E as ondas vinham, e as ondas tomavam aquele barco. E o medo provavelmente foi aumentando. E quando a Bíblia vai nos contar que Jesus foi ao encontro deles, eles ficaram perplexos, com mais medo ainda, aterrorizados. Eles pensaram que tratava-se de um fantasma. Eles tiveram muito medo, mas a Bíblia vai nos contar aqui, que à medida que ele foi se aproximando, andando sobre as águas, ele falou para eles: não temam, sou eu.
E aqueles homens, penso eu, ficou olhando aquela cena. Alguns duvidaram, alguns pensaram, será? Mas Pedro, ousado como ele era, a princípio cheio de fé, porque só um homem tomado de fé sairia daquele barco. Os irmãos não tiveram fé suficiente para sair, não. Mas o Pedro teve fé, ousadia, intrepidez para colocar os pés para fora. E Jesus falou para Pedro, vem Pedro. E Pedro é tomado de fé. E Pedro tem a coragem de sair daquele barco. Canto. Vai ser assim, irmãos. Muitas vezes, eita glória, alguns vão sair do barco. O barco da incredulidade que eu estou falando. Aquele barco que muitas das vezes eu e você estamos dentro dele. Pedro se encheu de fé e foi ao encontro de Jesus. E Pedro vai dar os seus passos sobre as águas. Pedro vai dar os seus passos sobre as águas. O que passou na mente de Pedro naquela hora? O que passou na mente daquele homem? Eu estou andando sobre as águas. Eu não sei. O fato é que à medida que a onda foi ficando mais forte, à medida que ele colocou reparo naquela onda, naquela impossibilidade, e tirou seus olhos fitos em Jesus, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. Pedro teve uma fé, mas não teve uma fé suficiente, uma fé que se manteve no momento da dificuldade, quando a pressão aumentou, ele teve medo, e ele começou a afundar. Incredulidade, falta de fé, ou fé insuficiente, falta de confiança, descrença, dúvida. Eu e você falarmos que temos fé quando é algo relativamente fácil, quando é algo que está no nosso controle, isso é fácil. Eu quero ver, eu e você, colocarmos a nossa fé em ação, quando estamos diante de algo impossível, dificílimo aos nossos olhos, que nós não temos mais o controle, que nós não temos mais a segurança. Aí eu quero ver se eu e você vamos manter a nossa fé, porque se ela não for suficiente, nós também, assim como Pedro, talvez vamos até sair do barco, porém no momento do medo, no momento da angústia, no momento da prova, no momento da fornalha, no momento da escassez, no momento da dor, da dificuldade, nós não vamos conseguir prevalecer. Mas o papai preparou esta campanha. Ele colocou esse tema no coração do pastor. É porque ele quer, com certeza, acrescentar a minha fé, acrescentar a fé dos irmãos, acrescentar a fé da igreja, acrescentar a fé dos irmãos internautas. Ele quer acrescentar a nossa fé, e você e eu queremos crer? Como está a sua fé? Irmã Carla,
Inicialmente eu vou até bem, mas depois eu desfaleço. Peça, assim como aquele pai, no seu alto provável desespero, quando a impossibilidade tinha ficado maior, porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Por isso ele tem aquela atitude de falar para o próprio Jesus: se o Senhor pode. É porque ele já tinha vivido a experiência de não conseguirem efetuar aquele milagre. E naquele misto, penso eu, de fé, misturado com incredulidade, ele vai dizer para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Pedro aqui, queridos, estava em processo de formação. Pedro aqui estava sendo preparado para ser um pescador de homens. Porque tinha sido para isso que Jesus tinha o chamado, era para isso que ele tinha sido separado. E todas as vezes que eu e você somos chamados para algo, para algum propósito, nós seremos preparados. Nós teremos sim a nossa fé esticada. Pedro estava sendo preparado para lá na frente, não mais temer, não mais ter medo, não mais negar Jesus, mas na frente Pedro morrerá pregado em uma cruz por Jesus. Porque Pedro aqui estava sendo preparado, ele estava no processo, isso é muito real. É claro que talvez o Senhor não exija do irmão recém-convertido o grau de fé que ele exige de nós. Não, é gradativo. Ai, eu sinto graça. Eu sinto a presença. Ai, Achaiaramanaia. Aquele Jesus que estava lá, andando sobre aquelas águas, também está aqui essa noite. E quem sabe Ele está me chamando, Ele está te chamando para você sair do barco da incredulidade. Sai do barco, meu irmão. Tenha ousadia. Enche-se de fé nesta noite. O Espírito Santo está aqui, está dentro de mim, está dentro de você, e Ele nos ajuda. Eu não sei que tipo de prova que tu tem passado. Ai, Achaiarai, pode ser que seja prova ardente. Aramanaiacam, mas tu está no processo? Ou você já é convertido? Tu já é convertido? Lembra quando Jesus falou para Pedro? Quando? Tu já é convertido? Papai pode apertar o cerco um pouquinho? Papai pode arrochar um pouquinho? Para extrair de tu, para extrair de mim o azeite? Papai pode fazer isso? Papai pode fazer? Ele tem liberdade para mesmo quebrar o vaso e fazer de novo, como nós cantamos no início deste culto? Ou quando ele começar a mexer, nós vamos falar: para, chega, não, deixa como está. É tão sério, é como se fosse um interruptor de luz, e ele está ali. Ele está em alguns lugares aqui dessa igreja, mas se alguém não chegar, colocar a sua mão e ligar a luz, e ligar o interruptor, a igreja vai continuar escura.
Da mesma forma é a nossa fé, ela está aqui dentro de mim, ela está dentro de você, e ela é tão poderosa que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, eu e você podemos dar ordem para o monte, e ele vai ter que sair de lá. Ah, mas se Jesus chega e ele me enche de fé, eu vou ligar aquele interruptor. E essa fé que está aqui, mesmo petitinha, ela será colocada em ação. Quando é que ela é colocada em ação, irmã Carla? É quando a gente precisa. É quando a gente precisa que ela é esticada. E os nossos nervos não, cadê? Músculos, os nossos músculos espirituais são trabalhados. É na hora da prova, é na hora da enfermidade, é na hora da angústia, é na hora que a porta fecha, é que nós vamos revelar para Jesus e para nós mesmos como está a nossa fé. Pedro, nessa altura aqui, apesar de viver algo sobrenatural e lindo, que nós vamos poder conversar com ele lá no céu, ele ainda estava no processo, mas ele rompeu e venceu, e de fato ele se tornou um pescador de homens. Pedro saqueou o inferno. Agora, o Espírito de Deus também trouxera ao meu coração essa passagem bíblica que está em Marcos, no capítulo 5. Foi a primeira pregação que eu rascunhei um dia, evangelista Mateus. Fernando Henrique estava, meu filho primogênito, ele estava com um apêndice e estava muito grave, gravíssimo. E eu lembro que ele estava deitado lá na cama do hospital. E o Senhor me levou a ler esta passagem. E aquela passagem do versículo gritou, chamou a atenção. Não temas, crê somente. Eu olhava para ele, 42 de febre. E eu olhava para a passagem. E Jesus, não temas, crê somente. Aí papai trouxe de novo à minha memória essa mesma passagem, preparando para estar aqui essa noite. Primeira vez que eu prego sem um esboço, vocês acreditam? Jesus está me libertando, porque eu tenho muita dificuldade. Eu nunca entrei em uma sala de aula sem um plano de aula. E aí eu levo isso para a minha vida, e aí na minha mente... Deus, eu fiquei horas e horas meditando e falando com o Espírito Santo, mas Jeová não deixou eu rascunhar. E ali eu falei, Jesus, mas o Senhor vai fazer eu subir ali mesmo, sem um esboço, Jesus. Ele está falando mesmo sem um esboço, porque Ele é dono de tudo. Ele está acrescentando a minha fé nessa noite. Queridos, Jairo estava com um problema gravíssimo, muito grande. Só quem teve um filho num leito de enfermidade mortal sabe o que Jairo estava passando. Jairo, aquele chefe tão poderoso, vai se despojar de todo o seu poderio e vai ao encontro de Jesus de Nazaré. Jairo vai até Jesus para pedir a Ele que realizasse um milagre. Ele havia deixado a sua filha quase morta em casa. Mas ele foi lá na fonte pedir àquele que tudo podia, porque Jairo com certeza já tinha ficado sabendo que aquele homem fazia milagres. Jairo vai se encher de fé para ir até Jesus.
E ele vai passar no teste da resistência da prova do tempo. Ele vai seguir Jesus, ele vai seguir aquela multidão, ele vai ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, ele vai ver Jesus operando milagre. Quem sabe ele pode ter pensado, e o meu, ela está quase morrendo, ele está quase morrendo lá em casa, e eu estou aqui ainda, esperando o meu milagre. Mas Jairo vai permanecer. Mas a Bíblia vai nos contar aqui. Chega numa altura desta caminhada, vão chegar até Jairo, e vão dizer para Jairo: não incomodas mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu não sei o que Jairo sentiu naquela hora. Eu não sei mensurar o que Jairo sentiu naquela hora, porque eu já senti perto disso, e é assustador demais, dói demais. Você vê um filho quase morrendo. E aquele povo vai falar para Jairo: não incomodas mais o mestre. Ou seja, chega. Não adianta mais ter fé. Não adianta mais acreditar. Ele não pode fazer mais nada. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer algo maravilhoso demais. Ele vai dizer: não temas, crê somente. Crê somente, ou seja, continua crendo, continua crendo, continua crendo, crê somente, continua crendo. O cenário é assustador, irmã Carla, mas continua crendo, crê mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, coloca a sua fé em ação mais um pouquinho. Não há impossível para Deus, tudo é possível para o meu Deus, tudo é possível para o seu Deus. E aquele homem vai olhar nos olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos mas Jairo vai colocar os olhos dele em Jesus. E mesmo com aquela notícia, ele vai permanecer crendo. Lembra do tema? Não permita que o medo roube a sua fé. Vocês acham que Jairo naquele momento não teve medo? Eu afirmo a vocês que sim. Mas ele decidiu firmemente no seu coração ouvir as palavras de Jesus, e a sua fé se manteve, e ele não afundou. Ele continuou com Jesus, e o milagre acontece, porque Jesus chega naquela casa, e quando Jesus chega naquela casa, ele dá uma ordem para aquela menina, e aquela menina tem que levantar. É como se ele dissesse: morte, você não tem poder, levanta. Talita cumi. Levanta, 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 levanta. E o milagre aconteceu. E o nome de Jesus foi glorificado.
Eu já vivi provas muito fortes. E eu passei algumas delas nessa prova do tempo. Eu já passei na temperatura máxima. Eu tive os meus 3 filhos. Quase à morte. Deus já falou para eu escrever algo. 3 filhos, 3 milagres. Eu tive o Fernando Henrique com diagnóstico de meningite bacteriana. Eu amamentando o Lipe. E aquele médico falou para mim, olhando aquele licor branco, é meningite, mãe. E é muito grave. E eu lembro de colocar a máscara daquela criança aos 5 anos, ser encaminhada para o isolamento. E o Lipe pequenininho chorando, agarrado na minha perna. Mamãe, mamãe, e eu entrando naquele quarto. E eu lembro de caminhar lá no evangélico. Indo para aquele quarto, eu não sentia as minhas pernas. Eu não sentia, eu não via aquele solo que eu estava pisando. E eu falava, Jesus, oh Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do Nando, Jesus. Eu era uma psicopedagoga, eu sabia que se não fosse morte, provavelmente aquela criança sairia sequelada daquele lugar. Eu já atendia várias crianças que tinham passado pela meningite, surdos, cegos, sequelados. Mas eu coloquei a minha fé em ação naquele dia. Eu nunca orei com tanta fé como nessas 3 ocasiões. Eu lembro de me ajoelhar e pedir com a força que ainda me restava. E eu pedia, Senhor, as sinapses do cérebro dele. Ele é um advogado hoje. O João Felipe foi passar por uma cirurgia. E da mesma forma que tinha acontecido no parto, quando eu fui tê-lo, eu tive uma parada cardiorrespiratória e um choque anafilático na hora que eu fui ganhar o João Felipe. E da mesma forma que aconteceu comigo, quando ele foi passar pela cirurgia, na mesma anestesia, ele quase morreu. E eles reanimaram com muita dificuldade. Mas ele precisava passar pela cirurgia, ele tinha algo muito grave nos seios da face. E que aqueles médicos não sabiam o que era. Era preciso mesmo fazer aquela cirurgia. E eu lembro que o médico olhou para mim, para a mamãe, para o Wesley e falou assim: se vocês têm Deus, recorram a Ele. Recorram à legista. Daqui 15 dias eu preciso operar essa criança. E eu mais uma vez coloquei a minha fé em ação. Eu lembro quando o Lipe saiu daquele centro cirúrgico, aquele menino branquinho com as bochechas rosadas, que ele ainda é assim até hoje, ele cantava e falava assim: ninguém rouba o propósito de Deus na minha vida. Ele tinha 6 anos, ele é um pregador e um ganhador de almas. E não foi diferente quando Paulo Isaac adquiriu aquela bactéria mortal. E a minha fé, ela era grande. Mas os dias foram passando, evangelista Mateus. E aquela doença perdeu o controle. E o Paulo Isaac começou a fazer como chama quando está tomando conta de tudo? Infecção generalizada. E eu vi aquela criança tendo hipotermia, o coração parando, e eu vivi o terror noturno dentro daquele ânima.
Mas teve um dia que Jesus falou: vai para o renovo, Raiachaia, porque ele é meu, ele não é seu. E naquele dia, com o coração sangrando, porque até então papai não falava nada, ele estava em silêncio. Eu lembro que eu cheguei aqui no Renovo, e a missionária Sônia olhou para mim, e eu falei assim: fala comigo, Jesus, usa ela. Aí ela falou assim: a minha graça te basta. Gente de Deus, aquele renovo, meu Deus. Mas o Espírito Santo me deu uma graça, e eu lembro que eu servia a Ele, orando nunca veio tanta criança na fila para orar, Mateus. Era tanta criança, e eu punha a mão orando naquelas crianças, e eu pensava: o Paulo Isaac está lá no Ânima, com 42 de febre, e pode ser, Senhor, que eu chegue lá e ele não esteja até vivo, porque meu celular desligado. Porque quando a gente chega aqui no Renovo, a gente tem que entregar tanto, tudo de nós, que nem um telefone eu ousei deixar ligado. Tamanha era a minha confiança. Mas Deus fez algo sobrenatural naquele dia. Com 5 dias, de uma forma sobrenatural, e eu estou falando aqui, é para crente que crê. De uma forma sobrenatural, aqueles exames foram alterados, e o Paulo Isaac teve alta com 17 dias, e está aí, ó, o meu terceiro milagre, para quem quiser ver. Você crê mesmo? Você passa na prova do tempo? Eu tive que passar em outra ocasião. Como a maioria sabe, eu servia como professora no município e no estado. E aos 38 anos, papai me tirou de cena de lá, mas me colocou na cena de cá. A irmã Carla está inválida para a sala de aula, mas a irmã Carla não está inválida para a sala de aula na EBD, não. Para lá eu não sirvo mais não, mas na obra eu sirvo ainda. Só que, enquanto um órgão me aposentava e reconhecia de fato a questão da enfermidade, o outro órgão não reconheceu. E eu, por 12 anos, eu falei que eu fui no tempo da mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos eu carreguei essa vergonha. Porque algumas pessoas me encontravam, principalmente colegas, e me olhavam assim: porque vocês me olham e não veem? Isso é coisa de papai. É eu e ele, é na intimidade, são os meus que sabem. E as pessoas me olhavam e diziam: você foi aposentada? E aquilo doía, sabe? Doía, pastor Cleomar. Às vezes, eu estava em um mercado, em algum lugar, e eu via alguém que havia trabalhado comigo, eu me esquivava para não encontrá-los. Era como se eu não tivesse sido abonada, validada diante dos homens. E por muitas vezes a minha fé ficou igual da sunamita, sabe? Quando Eliseu vai falar para ela: no próximo ano tu vai estar carregando o seu filho, ela vai dizer: não mintas para mim, meu Senhor. Ou seja, eu nem estou crendo mais, eu nem estou esperando mais. Essa é uma das piores situações, quando a gente joga a toalha e a gente desiste à prova do tempo. E durante 12 anos eu orava e falava assim: Jesus, ó justo juiz, faz justiça à minha causa. Mas este ano, em dezembro deste ano passado, em dezembro de 2024, o juiz bateu o martelo
aposentada. O homem teve que reconhecer, porque papai já tinha reconhecido, e eles tiveram que reconhecer, sim. E eu estava exonerada. Eles tiveram que me voltar para a folha, diante de uma ordem judicial. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Esse é o Deus que nós cremos e que nós precisamos crer. Eu não sei qual é a sua demanda. Irmã Carla, é um diagnóstico grave demais. Eu tinha 1 ano que eu não tinha crise de urticária autoimune. Sabe o que é urticária autoimune? Vou contar para vocês, para quem não sabe. O meu corpo se enche de placas, mais ou menos desse tamanho. E eu queimo como um fogo. E dói. E queima. Tinha 1 ano que a doença estava em remissão. Mas há uns dias atrás a doença veio de novo. E essa semana eu dormi, o Wesley falou, tu dormiu gemendo, porque eu estava tomada de placa. E é tão forte, porque não vem as placas só, vem os edemas. E eu tive já 2 choques anafiláticos. E eu percebo a minha glote fechando, eu percebo os meus olhos inchando, o meu nariz, o meu corpo. E eu vou para debaixo da coberta e eu só clamo o sangue de Jesus. E eu sei que Ele é o dono da minha vida. E eu sei que Ele tem o controle do meu corpo. E eu sei que Ele conhece a minha estrutura. E eu sei que Ele trabalha a minha fé, inclusive nesta enfermidade. Eu sei que Ele trabalha a fé da mamãe, do papai, do Wesley, dos meus irmãos, da minha família que me vê. O Wesley não suporta olhar. O meu pai chora quando ele me vê daquele jeito. E às vezes eu venho para o culto e debaixo da minha roupa eu estou assim, mas ninguém sabe, só o Wesley. E aí, irmã Carla, o que tu vai fazer com isso? Eu só estou te contando, vamos fazer 6 anos que eu estou aqui. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu só estou te contando para acrescentar a sua fé. Porque eu preciso te dizer que nada é impossível para Deus. E Ele, se quiser hoje mesmo, quando eu descer desse altar, Ele pode dizer, basta mal, chega. Se Ele quiser, no tempo dEle, na hora dEle, eu posso subir aqui e contar para os irmãos. Irmãos, não tem mais nada. Eu não tenho mais urticária. Jesus tem sustentado a minha coluna. E aí? Ele é Deus. E eu amo hoje mais do que ontem. E eu tenho a minha fé mais firmada nele hoje do que ontem. Talvez se eu não tivesse vivido as ardentes provas, hoje eu não teria estrutura para estar aqui falando aos irmãos. Mas aprove Ele trabalhar o vaso. Ai, achai, ai, arai. Tem um hino, irmãos, que a maninha me apresentou ele no início da fé. Antigo. Ele é uma oração. Ele diz assim: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e os vales, os desertos e os mares não vão me fazer parar.
A minha provação não é maior do que o meu Deus. A sua provação não é maior do que o seu Deus, evangelista Eduardo. Não é maior do que o nosso Deus. As montanhas, os vales, os desertos e mares vão fazer a minha estrutura ser fortalecida. E eu e você vamos viver a cada dia, a cada fôlego de vida, a cada amanhecer e anoitecer, nós vamos viver em nome de Jesus, rompendo em fé, aleluia. Pode ficar sentado. Ouça essa música como uma oração que tu faz a Deus nessa noite. Toda vez que a Aleluia. minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O Senhor nos dá As chance. montanhas e vales, desertos e mares que atravesso Oh, Jesus. perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, Deus santo, poderoso, Deus fiel, bondoso e misericordioso, nos ensina, Jesus, a viver rompendo em fé. Acrescenta a nossa fé nesta noite de uma forma especial. Destrua dentro de nós todo medo que nos paralisa, todo espírito de incredulidade ainda resistente dentro de mim, dentro dos meus irmãos, que venha ser substituído pela fé que o Senhor está acrescentando dentro de nós nessa noite. Pai, ensina-nos, Deus, o que o Senhor ensinou a Jairo naquele dia. Ensina-nos, Deus, a crer somente, independente da situação, independente da prova, da luta, da angústia. Ensina-nos, Deus, a cumprir a nossa carreira, com a nossa fé diária, constante,
sem ser interrompida pelo medo. Paizinho querido, aqui estão os meus irmãos, aqui estão, Senhor, os seus filhinhos. Vai se movendo na mente e no coração de cada um deles, de uma forma especial, numa forma, Senhor, extraordinária e milagrosa. Que saiamos daqui esta noite com a nossa fé em ação, em nome de Jesus, crendo somente. Nos faz sair do barco do medo, da autocomiseração, nos faz sair do barco da angústia e nos faz ter uma fé forte, solidificada e resistente para viver rompendo em fé. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou através dessa serva do Senhor aqui esta noite. Em nome de Jesus, que esta palavra venha fluir e ter efeito na minha vida e na vida de cada um que aqui está e dos que estão pela internet. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.